Tudo começou com a dor da perda. Hans Wilsdorf tinha apenas 12 anos quando perdeu pai e mãe. Ainda criança, viu seu mundo ruir e foi mandado para um internato na Alemanha, sem ninguém, sem apoio, mas com uma mente que nunca parava de sonhar. O jovem órfão observava cada engrenagem, cada detalhe. Mas diferente dos outros, ele não via apenas o agora. Ele via o futuro e talvez tenha sido ali, entre os corredores frios e os dias silenciosos, que nasceu a força que mudaria o mundo da relojoaria para sempre. Anos depois, já adulto, Hans conseguiu seu primeiro trabalho relevante, auxiliar em uma empresa de exportação de relógios na Suíça. Homens elegantes usavam relógios de bolso. Relógios de pulso eram frágeis, imprecisos e, para muitos, coisa de mulher. Mas Hans via além, e o futuro, segundo Hans, estava no relógio de pulso. Na época, isso soava quase como piada. Eles montavam relógios com mecanismos suíços, mas Hans queria mais. Queria uma marca global, um nome que todos pudessem reconhecer. Hans queria que fossem sinônimos de precisão, confiabilidade e inovação. Algo curto, forte, que soasse bem em qualquer idioma. 4 anos depois, um Rolex conquistou o certificado de classe A do Observatório de Kew, um reconhecimento até então reservado apenas a cronômetros marítimos. Ele sabia que o mundo mudaria, e quando mudasse, quem estivesse preparado, venceria. Foi então que, em 1905, aos 24 anos, ele fundou em Londres a empresa Wilsdorf Davis, com o cunhado Alfred, e assim, após dias de anotações e tentativas frustradas, veio a inspiração. E ela fez história ao atravessar o Canal da Mancha com o relógio no pulso Rolex, simples e elegante e fácil de pronunciar, e cabia perfeitamente no mostrador do relógio. Mas um nome forte não bastava. Era preciso provar que aqueles pequenos relógios de pulso poderiam ser mais do que um acessório. Em 1910, a Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso a receber um certificado oficial de precisão cronométrica. Exploradores, cientistas, alpinistas e até aviadores passaram a usar Rolex em suas jornadas. A marca estava no pulso de quem fazia história. Hans havia vencido a primeira batalha, conquistou respeito. O famoso perpetual, que se recarrega sozinho com o movimento do pulso. Uma inovação que mudaria a forma como o mundo via os relógios automáticos. Mas ele queria ir além. Queria um relógio que resistisse ao tempo, à poeira, à umidade, à vida real. Em 1926, nasceu o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova de água do mundo. Mas como convencer o mundo disso? Hans, mais uma vez, teve uma ideia ousada. Ele presenteou uma jovem nadadora inglesa chamada Mercedes Glaise com o Oyster, e também nos sonhos de quem busca o melhor. E tudo o que ele tinha era uma ideia. Foram um mês de 10 horas nadando em águas geladas. O Rolex ainda marcava o tempo com perfeição. E declarou que, quando partisse, sua parte na Rolex pertenceria à fundação. Assim garantiu que os lucros da empresa fossem usados em causas filantrópicas, educação, saúde, cultura e pesquisa. Hans estampou anúncios nos jornais. Nunca respondeu a acionistas, porque não foi criada para enriquecer empresários. Foi criada para fazer história. O relógio que sobreviveu ao Canal da Mancha. A Rolex não era mais só uma promessa, era um símbolo de resistência. Nos anos seguintes, a marca se tornou sinônimo de excelência. Em 1931, outro marco. A Rolex criou o mecanismo automático com rotor perpétuo. Hans Wilsdorf estava transformando uma ideia desacreditada em um império, mas a vida, mais uma vez, testou sua força. Em 1944, sua esposa morreu. Hans ficou devastado. Mais uma vez, sozinho, mas da dor, ele tirou uma nova missão. Criou a Fundação Hans Wilsdorf. Até hoje a Rolex pertence a essa fundação. Por isso, nunca abriu capital. Hans Wilsdorf faleceu em 1960, mas seu legado continua vivo a cada segundo que um ponteiro Rolex se move. Hoje, a Rolex é mais do que um relógio. É símbolo de sucesso, conquista, precisão. Está presente nos pulsos mais influentes do planeta. Mas por trás de todo esse luxo, existe algo que poucos conhecem. A história de um menino órfão, determinado a mudar o mundo com o que tinha. Uma ideia ousada. Uma ideia com nome de 5 letras, Rolex.